Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à segunda e última parte de Casamento de Impedâncias, Circuitos em T, Passa Baixa, Projeto e Análise. No vídeo anterior, nós abordamos a parte 1. Vejamos os assuntos deste segundo e último vídeo. Esses foram os itens vistos no item anterior, agora veremos os itens 3, 4 e 5. A sequência de projeto, exemplos de projeto com análise do circuito para verificar se realmente está funcionando, se os valores estão corretos e considerações. Vamos começar pela sequência de projeto, um roteiro de projeto. Aí temos as duas configurações que nós podemos fazer, observando sempre que R2 e L2 estão associados, onde R2 é a maior resistência. No circuito da direita, vemos agora R2 à esquerda, mas continua sendo associado a L2. R2 é sempre a maior resistência e é associada a L2. Depende de quem é a fonte, depende de quem é a carga. Temos aí os parâmetros de reatâncias indutivas de L1 e L2, reatância capacitiva C1, em função de R1, R2, Q e dos parâmetros auxiliares A e B. Vimos essas equações no vídeo anterior. R2 maior do que R1. L1, L2 e C1 são obtidos a partir das suas respectivas reatâncias, onde F0 é a frequência de operação. Assim como vimos para o circuito LP, o circuito em T também é uma estrutura sintonizada. Nós estamos interessados na transformação de impedâncias de R1 em R2 e R2 em R1. A nossa sequência de projetos seria da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos identificar quem é R2, a maior resistência, fonte ou carga. L2 estará em série com essa maior resistência. Em seguida, nós vamos determinar o Q crítico do circuito. Tem que ser maior do que a equação mostrada. Vamos escolher um Q maior do que Q crítico e menor do que 10. Em seguida, vamos calcular a reatância indutiva de L1. Depois determinamos L1, associado à menor resistência. Em seguida, determinamos os parâmetros auxiliares A e B. Calculamos agora a reatância indutiva de L2 e, a partir daí, o indutor L2. Calculamos agora a reatância capacitiva de C1 e determinamos C1. F0 é a frequência de operação, ou F é a frequência de operação. É uma estrutura sintonizada. Observe que a frequência de operação do circuito é F. Cuidado com a posição de L2. Esse componente sempre fica em série com a maior resistência, não importa se fonte ou carga. Mais uma vez, recomendo extrema atenção com a continuidade de corrente dos indutores para a carga. Como regra geral, cuidado com a especificação dos componentes do circuito, quanto à frequência de operação, tensões e correntes de operação. Vejamos agora alguns exemplos de projeto e análise do circuito. Em nosso primeiro projeto, teremos uma estrutura de casamento de impedâncias passa baixa para uma fonte de 50 ohms e uma carga de 5 ohms, operando em 100 MHz. Como sugestão, faremos uma estrutura em T passa baixa, com um fator Q entre 3 e 8. Vamos ao roteiro de projeto. Para esse projeto, nós temos que R1, RL é a carga igual a 5 ohms, a menor resistência, e R2, RS, 50 ohms é a fonte, a maior resistência. R2 maior do que R1. Em seguida, determinamos QC, o valor de Q crítico, e achamos um valor de 3. Vamos arbitrar Q igual a 5, entre 3 e 10. XL1 são 25 ohms, L1 então, uma indutância de 39,788,73577 nanohenry. Não, em circuito nenhum do mundo, em lugar nenhum do mundo, você vai usar todas essas casas decimais. Mas é para lembrar a você que nós vamos ter que fazer aproximações e pagar um preço por isso. O parâmetro A, 130, o parâmetro B, 1,264911064. Calculamos XL2, 63,2456 ohms, e daí partimos para o cálculo de L2, 100,6584242 nanohenries. XC1, 20,75049409 ohms e um capacitor de 76,69935,107 picofarad. Nenhum desses valores, nenhum deles é um valor comercial. É impossível chegar nesses valores, não vai ter equipamento do mundo com essa precisão. Isso mostra que nós temos que necessariamente viver, conviver e trabalhar com aproximações. Vejamos o projeto completo. Aí está o circuito, diagrama esquemático, já com algumas aproximações. Não houve, nossa primeira análise, uma preocupação em colocar valores comerciais. Faremos isso em vídeos posteriores. E aí veremos qual é o resultado de utilizarmos valores aproximados.
Você pode trabalhar com capacitores ajustáveis ou variáveis, indutores ajustáveis, mas em linha de produção, de repente você vai querer elementos fixos, problema de vibração, choque e pancada. Então você vai ter que substituir por valores fixos. Vai se acostumando com isso. Mas será que funciona o projeto? Vamos aplicar nossos conhecimentos de circuitos equivalentes série e paralelo de forma sucessiva até obtermos qual é a impedância vista nos terminais da fonte. Se essa impedância refletida for 50 ohms, ótimo! A estrutura cumpriu a função de casamento de impedância de uma carga de 5 ohms com a fonte de 50 ohms. Vamos analisar o circuito. Temos um resistor de 5 ohms ligado em série E, com um indutor de 39,8 nanohenry. Em seguida, um capacitor em paralelo e, novamente, um indutor em série E. E esses são os terminais que vão ser ligados na fonte. Qual é a resistência que vai ser visto aí? Qual é a resistência refletida? Fácil. Vamos determinar os equivalentes paralelo e série. Primeiro, nós temos 5 ohms em série E com o indutor, cuja reatância indutiva é de 25 ohms em 100 mega. Vamos calcular agora o equivalente paralelo de RL em série com L1. O R paralelo são 130 ohms e o X paralelo 26 ohms. Indutivos, óbvio, resistência e indutância vai ser sempre resistência e indutância. Não se surpreenda com esse valor de 130 ohms. Lembra que é em 2 passos? Agora nós temos um resistor de 130 ohms em paralelo com o indutor, cuja reatância indutiva é J26 ohms. Agora nós temos que colocar em paralelo essa indutância e essa capacitância. Vamos calcular agora a impedância equivalente, LC. Produtório pelo somatório, achamos menos J 102,66 ohms. Então, o equivalente agora é capacitivo. Então, temos agora um resistor de 130 ohms, era 5 ohms, foi transformado para 130 ohms em paralelo com o capacitor, cuja reatância capacitiva é de menos 102,76 ohms. Vamos agora calcular a equivalente série desse paralelo. Por que nós queremos um série? Porque nós vamos agora ter um outro indutor na frente que nós vamos querer agora com equivalente. E agora a primeira surpresa. Quando nós calculamos o resistor série equivalente, que é a última transformação de impedância, o nosso resistor de 130 ohms foi transformado em 49,99 ohms. Mas não era para ser 50 ohms? Sim, era. E as aproximações que nós fizemos, lembra? Vamos agora determinar o valor da reatância série equivalente. Fazemos o cálculo e achamos menos J 63,24 ohms. Praticamente 50 ohms em série E com capacitor. O que está faltando agora? Vamos calcular agora L2. Sabemos que a reatância indutiva de 100,7 nanohenry em 100 MHz é 62,83 mais J. Nós vamos agora simplesmente calcular o equivalente. Como? Somando as duas reatâncias. Menos J 63,24 ohms mais J 62,83. Sim, eu sei. Teoricamente, era para dar zero. Por que não deu exatamente zero? Devido às aproximações. Mas é um valor muito baixo. Uma ressonância série E em 100 MHz. Sim, não é zero. Quantas aproximações? Se você tiver os valores ideais teóricos, vai ser zero. Na prática, não vai ser nunca. Então, teoricamente, com uma boa aproximação, se tudo foi bem montado, nós temos a nossa fonte de 50 ohms de resistência de saída, vendo uma carga de 50 ohms. A nossa carga de 5 ohms foi transformada via estrutura de casamento de impedância em 50 ohms. O circuito agora está casado. Funciona em 100 MHz. É uma estrutura sintonizada. Será que o comportamento dela é aceitável em 95 MHz? Não sei. Será que funciona em 105 MHz? Não tenho a menor ideia. Qual o parâmetro de aceitação do projeto? Veremos isso em vídeos posteriores. No nosso segundo projeto, temos agora uma fonte de 50 ohms tradicional e uma carga de 100 ohms, novamente em 100 MHz. A nossa sugestão é uma estrutura em T passa baixa com um fator de Q entre 3 e 8. Vamos ao projeto. Aplicando as equações de projeto para a seguinte condição: R2, que é maior resistência, 100 ohms. R1, que é menor, 50 ohms. Achamos um Q crítico igual a 1, vamos adotar um Q igual a 5. XL1, 250 ohms, que nos leva a um indutor de 0,397 microhenry. A igual a 1300, B igual a 3,46 aproximadamente. XL, 346,4 e L2, 0,551 microhenry. XC1, 153,6 ohms e C1, portanto, 10,36 picofarad.
está o circuito mostrado. Observe que a fonte com 50 ohms está associada ao nosso resistor de 397 nanoR, ou 0,397 microR. Em série temos 555,1 nanoR, ou 0,551 microR, um capacitor de 10,36 picofarad e uma carga de 100 ohms. Observe que nenhum dos componentes da estrutura em T sequer é perto de valores comerciais. O que vai acontecer na prática quando a gente colocar valor comercial? Veremos em vídeos mais à frente. Vamos agora ver se essa estrutura funciona. Será que funciona? Tá, nós temos a teoria, mas vamos comprovar. E você também pode, em casa, testar a simetria. 100 ohms tem que ser transformado em 50 ohms, mas não esqueça que 50 ohms é transformado em 100 ohms. Será que vai acontecer isso? Vamos ver. O equivalente paralelo da associação de 100 ohms com mais J346,4 ohms, veja à direita da figura, é dado por uma resistência de 1.299,93 ohms, com uma reatância paralela de mais J375,27 ohms. Não se assuste com essa resistência equivalente de cerca de 1.300 ohms. São 2 passos para chegar a 50. Então agora nós temos o circuito. Nós temos agora só com o lado direito do circuito. Então nós temos 100 ohms que virou 1.299,93. O indutor série que transformou-se num paralelo de mais J375,27 ohms. Essa é a reatância indutiva, que está em paralelo com o capacitor de menos J153,6 ohms. Reatância capacitivas. Vamos agora calcular qual é a resistência equivalente dessas duas resistências em paralelo. Novamente, produtório pelo somatório, e nós achamos 1.299,93 ohms em paralelo com menos J260 ohms. Se você está fazendo isso em lápis e papel, tem que ser capacitivo, porque agora você vai ter uma indutância de mais J250 para ser anulado em 100 MHz. Vejamos, aí está o capacitivo. O equivalente série dessa associação paralela, o resistor é 50,707 ohms. Uma excelente aproximação do valor ideal de 50 ohms. A reatância capacitiva série é menos J250 ohms. Agora, nós vamos colocar esse J250 negativo em série com mais J250 da indutância. Óbvio que somando os dois temos zero, que é a ressonância série. Na ressonância série, a impedância é praticamente zero. E agora nós temos uma carga de 50,07 ohms ligada a uma fonte cuja impedância característica é 50 ohms. Ou seja, nós temos o casamento de impedância entre carga e fonte. A fonte V 50 ohms em seus terminais. A resistência ou a carga de 100 ohms foi transformada em 50 ohms. Tá bom, bem, 50,07 ohms para ser mais exato, por causa das aproximações. Você agora pode fazer o contrário. Comece da fonte de 50 ohms e veja se na extremidade oposta você obtém 100 ohms. Fica o desafio. Vejamos algumas considerações. O que acontece quando o valor prático do componente não é exatamente o valor de projeto? Nunca é. Nunca é. Ou seja, quando nós usamos um valor comercial próximo, mas que não é o do projeto. E se a frequência também é diferente, nós temos uma largura de banda, nós estamos trabalhando em uma faixa em torno da frequência central, o que acontece com a impedância refletida? Como caracterizar a degradação do desempenho? Quanto é esse desempenho? Qual o grau de descasamento resultante? Qual a sensibilidade da resposta do circuito em relação à variação dos componentes e à variação da frequência? E na prática, o que acontece? Veremos isso mais à frente, em um próximo vídeo. Até lá. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nós vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.